Vamos para a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada. Números, capítulo 23, no versículo 18. Olha que maravilha de palavra. Vamos para a palavra, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz da palavra de Deus. E que o Espírito Santo que está aqui venha falar conosco através da santa palavra, nos curando, libertando, nos dando água para beber, como falou o louvor, né? Louvado seja Deus e exaltado seja Deus, nos alimentando do pão da vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse pão que sustenta a nossa fé. Assim diz a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e que você, através da palavra, a tua fé aumente. A minha fé aumente, amém? E que o nome de Deus seja glorificado, e que o Espírito Santo de Deus trabalhe agora através da palavra dele. Que o Espírito Santo maneje essa espada, cortando os laços, correntes, curando os enfermos, salvando vidas, resgatando vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Número 23, capítulo 18, as profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Olha que coisa maravilhosa. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não diria ele, não faria? Ele pergunta. Ou falaria e não confirmaria? Então Deus fala e confirma. Deus, ele não mente para você, Deus, ele não mente para mim. O homem mente para você, né? A mulher mente para você, mas Deus não mente para nós. E ele diz aqui: Deus não é homem para que minta. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. O homem te prometeu, mas ele não está cumprindo. O teu esposo te prometeu te amar para a vida toda, já te deu carta de divórcio, não foi? Mentiu para você. Deus não mente para você. Deus não mente para mim. Aquilo que ele fala aqui nas Escrituras Sagradas, aquilo que ele fala através do Espírito Santo para o teu coração, para mim, o coração, ele cumpre. Ele cumpre, ele não mente. Ele não é esse teu amigo que mentiu para você. Você acreditou nesse amigo? Você acreditou nessa amiga? Você acreditou nessa amiga? Essa amiga foi mentirosa com você. Chegou perto de você, não foi com verdade, foi com mentiras. E o Senhor tirou essa amiga de perto de você. Sabe por quê? Porque ela não era verdadeira contigo. Louvado seja Deus, agradecido. Esse amigo estava perto de você, mas estava mentindo para você. Louvado seja Deus, e Deus tirou esse amigo de perto de você, porque ele estava mentindo para você, ele estava te enganando, ela estava te enganando, ela não estava com verdade na tua vida, ele não estava com verdade na tua vida, mas eu quero dizer que Deus é verdadeiro e ele não sai da tua vida. Deus é verdadeiro e ele permanece na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes você não entende, mas por que essa pessoa se afastou de mim? Porque era uma mentirosa, era um mentiroso. Louvado seja Deus, estava com engano. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, não veio com a verdade, não veio na direção de Deus, não veio, louvado seja Deus, pelo coração de Deus, porque Deus não é homem para que minta. Eu tenho uma amiga, gente, que desde os meus 16 anos, olha o tempão que eu tenho, desde os 16 anos, louvado seja Deus, engrandecido, ela já se afastou de mim. Ela casou, nós não éramos cristãos, ela veio para Cristo, eu vim para Cristo, depois nós nos reencontramos e cada vez nós estamos mais firmes. Sempre a mesma coisa comigo, sempre a mesma pessoa, sempre querendo o meu bem, sempre me corrigindo, né? Louvado porque amigos corrigem. Amigos corrige, amigos aconselha, amiga corrige, amiga aconselha. Esses são os verdadeiros amigos que não mentem para você. Mas aquele que só fica dizendo que tu é bonzinho, que tu é bonzinha, não é verdade? Aqueles que ficam dizendo que tu é bonitinho, que tu é bonitinha, nunca diz que tu tá feio, nunca diz que tu tá errada, sempre diz que você tá certo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta, e ele diz aqui, nem filho de homem. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor Jesus,
Quando ele veio na terra, ele não foi filho de José, ele foi filho de Maria. Ele não foi filho de José, ele foi filho de Maria, porque ele era filho de Deus na terra. Né? Maria concebeu através do Espírito Santo, não foi do seu contato com José. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus não tem pai, ele é o pai. Deus não tem pai, ele é o pai. Deus, ele não foi criado, ele é o criador. Deus não foi criado, Deus é o criador. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele diz aqui, ele não é homem para que minta. Louvado seja Deus, engrandecido, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o que Deus fala é confirmado. Que o Senhor confirme ao teu coração, ao meu coração, o que Ele tem falado para nós na sua santa palavra. Que o Senhor confirme, louvado seja Deus, engrandecido a palavra dEle que nós cremos tanto. Louvado seja Deus, engrandecido, que o Senhor confirme na tua vida, na vida da tua família. Louvado seja Deus, engrandecido, aquilo que você crê tanto, aquilo que você está aí acreditando que o Senhor falou através das Escrituras Sagradas e que se cumpra, que seja confirmado, estabelecido na terra, as promessas dele na tua vida, na minha vida, assim na terra como no céu. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela se confirma na terra como no céu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele vai e continua. Eis que recebi mandado de abençoar. Então aqui Balaão, né, ele recebeu, louvado seja Deus, engrandecido, um comando. Louvado seja Deus, e ele diz aqui, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Louvado seja Deus, ele pode ser profeta que for, mas se Deus mandou abençoar, a palavra do profeta não pode revogar a palavra que veio de Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Então Deus mandou abençoar, não adianta vir outro profeta querer revogar a palavra que Deus mandou te dar. Louvado seja Deus, engrandecido. Se Deus mandou te abençoar, não adianta, é profeta, é aquele que prega a palavra, vir usar uma palavra para querer te amaldiçoar, porque Deus mandou te abençoar. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, engrandecido. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então, louvado seja Deus, não vai ser encantamento, feitiçaria que vai amaldiçoar a tua vida. Bom dia, Letícia. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Não vai ser as palavras do invejoso que vai amaldiçoar a tua vida, que vai amaldiçoar o teu casamento. Não vai ser a palavra, louvado seja Deus, do feiticeiro, do macumbeiro. Não vai ser as orações contra que vai amaldiçoar a tua vida, e Deus está quebrando agora. Deus está quebrando agora palavras lançadas no reino espiritual contra a tua vida, porque Ele está dizendo aqui que Ele te abençoou. Ele tem nos abençoado, louvado seja Deus. O que você precisa, louvado seja Deus, é viver a palavra de Deus. O que nós precisamos é tomar posse da palavra de Deus. Deus, o Senhor, me abençoou. Então confirma a tua palavra, estabelece a tua palavra na minha vida, que eu viva as bênçãos, porque o Senhor me abençoou. Que a minha família viva as bênçãos, porque o Senhor me abençoou. Bendito, Senhor, nós somos na terra. Bendito é aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós saímos da condição de maldição para abençoados. Quando nós não tínhamos o Senhor no nosso coração, nós éramos malditos. Mas hoje nós entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus, nós somos abençoados. Então toma posse para você dessa palavra, porque Deus, Ele tem abençoado a tua vida, Ele tem livrado, Ele tem curado, Ele tem restaurado, Ele tem salvado. Quantas vezes o Senhor já te curou?
Quantas enfermidades o Senhor já te curou e Ele vai continuar te abençoando. Louvado seja Deus. Quantas portas de trabalho já foram abertas e Ele vai continuar abrindo portas. Se o homem fechar uma porta para você porque foi mentiroso com você, Deus vai abrir a porta e essa porta vai ficar aberta e Ele não vai, nenhum homem vai poder fechar. Porque ninguém pode fechar a porta que Deus abre e ninguém pode abrir a porta que Deus fecha. Ninguém pode. Deus também fecha a porta. Louvado seja Deus engrandecido. Ele abre portas, mas ele também fecha a porta. Louvado seja Deus engrandecido para que a gente não se perca, para que a nossa alma não se perca. Louvado seja Deus. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Você lembra aí alguma porta que foi fechada por Deus? Que você já tentou abrir essa porta e ela não conseguiu? A porta que ele abre não tem potestade e principado que feche. A porta que Deus abre não tem, louvado seja Deus, inveja que feche. A porta que Deus abre não tem olho grande que feche. A porta que Deus abre não tem oração contra que feche. Dá para você guardar essa palavra de bênção no teu coração, porque a porta que Deus abre não tem feiticeiro, macumbeiro, crente, feiticeiro que feche. A porta que Deus abre, louvado seja Deus engrandecido, só Ele pode fechar. Só Ele pode fechar. E eu não posso revogar. Então, mesmo sendo profeta, ele não podia revogar a palavra de Deus. Mesmo como profeta, ele não podia revogar aquilo que Deus estava mandando abençoar. Dá para entender? Louvado seja Deus engrandecido. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Olha só, Deus te contempla, Deus me contempla. Deus contempla o nosso coração. Se há maldade no nosso coração, se há maldade no nosso pensamento, a aparência engana muitos. Hoje eu estava orando. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Louvado seja Deus engrandecido. Hoje eu estava conversando com Deus, orando a Deus e falando. Muitas pessoas vivem de palavras, mas não vivem de ações. Muitas pessoas vivem falando coisas boas, pregando o evangelho, orando por vidas, mas não tem ações, não tem prática. Louvado seja Deus engrandecido da palavra. São pessoas, louvado seja Deus engrandecido, exaltado, que com a palavra falam, palavras lindas, palavras eloquentes, palavras de ânimo, palavras de fé, falam, mas prática de palavras, da palavra de Deus não tem. São poucos que você vê prática da palavra. Então a gente está vivendo num mundo, numa terra, louvado seja Deus, que a gente escuta várias palavras. Eu vou fazer isso por você, eu vou fazer isso eu vou te dar isso, né? Não, palavras que te dão. Mas quando é na hora das ações, cadê o povo que te prometeu? Meu Deus. Cadê o povo que te prometeu que ia ficar contigo até o final? Cadê a pessoa que disse para você que nunca te abandonaria? Cadê a pessoa que disse para você, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que iria viver com você até que a morte o separe? Louvado seja Deus, te deu uma carta de divórcio? Te abandonou? Louvado seja Deus, palavras. As pessoas vivem de palavras. As pessoas acham, louvado seja Deus engrandecido, que ela sustenta os outros com as palavras. E nós somos sustentados pela palavra de Deus. Se não fosse Deus te sustentando, louvado seja Deus engrandecido, tu não suportaria a traição que tu já suportou. Se não fosse a palavra de Deus te sustentando, tu não sustentaria o abandono que você já viveu. Se não fosse a palavra de Deus te sustentando, porque Ele não te abandona, teu pai te abandona, tua mãe te abandona, teus filhos te abandonam, teu marido já te abandonou, tua esposa te já abandonou, teus amigos nem se falam. Teus amigos nem se falam.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É um povo que fala da palavra, mas não quer viver a palavra. É um povo que fala eloquente com sabedoria. É um povo, louvado seja Deus, engrandecido, que são chamados de mestres, mas não tem prática da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Pode ser até mestre na palavra, mas o mestre na palavra foi aquele que entregou a Jesus para ser crucificado. Você sabia que foram os mestres, os doutores da lei, que levou Jesus para a crucificação? Tão sábios, tão cheios da palavra, mas ele mesmo, cheio de palavra, louvado seja Deus, eles mesmos, na sua sabedoria, não reconheceram quem era o Filho de Deus. Não receberam, não aceitaram o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Traíram, crucificaram, o mataram, o negaram. Estuda a palavra para te ver se não foi os mestres da palavra que crucificaram Jesus. Se não foi os mestres da palavra que compraram, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, louvado seja Deus, engrandecido, Judas, com 30 moedas para negar a Jesus. Foi eles. Louvado seja Deus, engrandecido. Vai lá para a palavra, vai lá para a Bíblia, para te ver, louvado seja Deus, engrandecido. Os doutores da palavra, louvado seja Deus, conseguiram convencer o povo a ficar contra Jesus. Os doutores da palavra conseguiram convencer aquele povo a negar a Jesus. Os doutores da palavra que eram para se unir ao Filho de Deus, pelo contrário, mataram, crucificaram, o negaram, o aceitaram. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Zombaram dele. Louvado seja Deus, engrandecido. Até falaram. Mas se Deus não for com ele, ele não poderia fazer o que ele faz. Até um dos doutores da lei, até um dos mestres disseram, mas se Deus não for com ele não é possível ele fazer o que ele faz. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido. Louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor dos exércitos, engrandecido. E aqui, louvado seja Deus, engrandecido o Senhor, ele fala aqui, não viu iniquidade. Foi por amor a nós, gente. Em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Preste atenção, as pessoas podem estar te olhando, te julgando, pensando mal de você, pode estar falando mal de você. Eles podem estar fazendo tudo isso, mas o importante é como Deus vê o teu coração. O importante é que Deus vê, se Ele está vendo, louvado no teu coração, isso aqui, ó. Se Ele não está vendo maldade, se Ele não viu iniquidade, se Ele não contemplou no teu coração iniquidade, não contemplou no teu coração maldade, meu querido, minha querida, não vai ter maldição sobre a tua vida. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se o Senhor contempla o teu coração, o meu coração, e se Ele não enxerga no teu coração, no meu coração, iniquidade, pode quem estiver fazendo feitiçaria, oração contra, lançando palavra maldita, que não vai ter repouso na tua vida, que não vai ter repouso na minha vida. Oh, Jesus amado, Deus é maravilhoso, né, gente? Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Do que foi que Ele diz aqui? Presta bem atenção. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Aí ele fala para Jacó, ele fala para Israel, mas nós somos o povo de Deus. E hoje essa palavra, ele está falando para mim e para você. Se ele não vê maldade no teu coração, se ele não vê iniquidade no teu coração, contra você não tem encantamento, contra você não tem adivinhação, contra nós não tem encantamento, não tem adivinhação, contra nós o poder da adivinhação, o poder do encantamento não terá poder sobre a vida daquele que Deus abençoou.
Louvado seja Deus. Não vai ter poder na vida daqueles que Deus contempla o coração. Se há maldade, se há iniquidade. Mas se Deus olha para o teu coração e enxerga como ele enxergou o coração de Jó, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele vai dizer: viste o meu servo Jó? Se afasta do mal, íntegro, justo, e se afasta do mal. Louvado seja Deus, agradecido. E a maldição que Satanás lançou na vida de Jó prevaleceu? Não prevaleceu. O Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor multiplicou as bênçãos na vida de Jó. E é isso que Deus faz quando Ele encontra num coração a qual não há iniquidade, a qual não há maldade. Ele multiplica as bênçãos na vida dessa pessoa. Enquanto as pessoas estão te amaldiçoando, enquanto as pessoas estão querendo a tua queda, enquanto as pessoas, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, estão lá trabalhando com enfeitiçaria, estão orando contra a tua vida, estão lançando palavra de maldição contra a tua vida, Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando, louvado, para a tua intenção. Deus está olhando, louvado seja Deus, o que há dentro do teu coração. Porque se o teu coração não tem iniquidade, não tem maldade, a maldição, ela não pode ter poder na tua vida. Ela não pode gerar, louvado seja, o encantamento é quebrado. Louvado seja Deus, e o encantamento é desfeito, os laços são desfeitos da feitiçaria, do encantamento, feitiçaria de palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu não estou falando de feitiçaria de trabalho das pessoas que trabalham com isso, mas eu estou falando da feitiçaria que vem através de palavras malditas. Porque as pessoas se preocupam muito com os feiticeiros, mas tem crente feiticeiro. Tem crente que amaldiçoa a tua vida e ele disse que eu não posso revogar a palavra daquele que abençoou. Louvado seja Deus. Então não adianta você vir com palavras de maldição, porque Deus não vai. Ele não adianta, porque Deus, ele não vai amaldiçoar porque tu queres. Tu está querendo ver a queda? Louvado seja Deus dessa pessoa. Deus não vai deixar essa pessoa cair porque tu queres. Porque Deus, ele vai lá examinar, esquadrinhar o coração daquela pessoa que tu está amaldiçoando. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E a palavra de Deus diz que aquele que nos abençoa será abençoado. Mas aquele que nos amaldiçoa, a maldição cairá sobre si. Aquele povo foi amaldiçoar a vida de Daniel com mentiras, com calúnias. E o que foi que aconteceu? Daniel saiu vivo. Daniel saiu vivo, a boca do leão foi fechada. Deus fechou a boca do leão, louvado seja Deus. E quem foi tragado pelo leão? Foi aqueles que colocaram Daniel na cova. O que foi que Deus falou para Daniel? Que Deus viu Daniel inocência. Foi isso que Deus viu no coração de Daniel. Daniel estava orando, Daniel estava adorando a Deus, Daniel se prostrava para Deus na janela em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Então Deus olhou para Daniel, mas como que eu vou amaldiçoar aquele que está me adorando? Louvado seja Deus, agradecido. Como que eu vou permitir a maldição estar na vida daquele que está me procurando me servir? Como que eu vou amaldiçoar aquele que me busca toda a madrugada? Como que eu vou amaldiçoar aquele que tem se afastado do mal? Louvado seja Deus, agradecido. Eu quero dizer para você que Deus, ele está aqui te abençoando. Eu quero dizer para você que ele está aqui desfazendo essas palavras malditas que tem deixado você com dor de cabeça. Tem pessoas que têm dor de cabeça todos os dias. E que você acha que é enxaqueca. Não é não. É palavras malditas que vêm na tua direção. Mas hoje o Senhor vai te dar a cura. Hoje o Senhor está te dando a cura. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Tem pessoa, louvado seja Deus, agradecido, que não pode ficar perto da outra pessoa, que ela passa mal, que ela se sente mal. Louvado seja Deus, agradecido. Muitas das vezes você sai de perto daquela pessoa, você se sente desanimada. Sabe por quê? Porque aquela pessoa está te sugando. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Louvado seja Deus, agradecido,
agradecido porque ele olhou para o teu coração. Ele olhou, louvado seja Deus, para o teu coração e não viu maldade no teu coração. E não viu iniquidade no teu coração. E hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado para dizer que Ele é contigo. E que ninguém pode revogar a palavra dada por Deus para te abençoar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, entre eles, se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como a do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Jacó era perfeito? Não era perfeito, mas não tinha. Mas as palavras de encantamento não puderam, louvado seja Deus, engrandecido, amaldiçoar a vida de Jacó. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, porque Deus já tinha abençoado. E Deus já te abençoou desde quando você estava no ventre, no útero da tua mãe. Deus já nos abençoou desde quando nós estávamos no útero, no ventre da nossa mãe. Olha o que o Espírito Santo falou. Que nós somos abençoados desde quando nós fomos colocados no ventre da nossa mãe através do contato do Pai, através do contato do teu Pai. Mas quem foi que te colocou? Louvado, quem te deu a vida foi o Senhor Deus. Dá para você descansar no Senhor. Dá para você viver as bênçãos. Eu estava falando isso para minha filha. A gente tem que viver a palavra, não só falar a palavra. Que é isso que o Espírito Santo me falou ontem nas minhas orações. Muitos falam a palavra que você quer ouvir, mas não vivem a palavra. Às vezes você quer ouvir uma palavra, mas você não quer viver a palavra. E nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver como um povo abençoado, como benditos na terra, como luz na terra, como filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos benditos do Pai. Louvado seja Deus. Você tem que viver a palavra. Amor é para ser vivido. Amor não é só para ser falado. Amor é ação. É um verbo que tem que ser conjugado. Louvado seja Deus. Então conjuga as tuas bênçãos. Vive a palavra. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus não é só letras. Ela se estabelece, ela se confirma. Louvado seja Deus, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo, ela é viva, ela é eficaz. Louvado seja Deus, ela é penetrante. Louvado seja Deus, mas muitas das vezes você está ouvindo a palavra e você não deixa ela penetrar no teu coração, na tua intenção, no teu íntimo, no teu rins. Louvado seja Deus, agradecido. Você não deixa ela filtrar. Deixa a palavra de Deus te filtrar, tirar toda a sujeira da tua mente, do teu coração. Porque Deus, Ele olha para o nosso coração. Louvado seja Deus, agradecido. Então a palavra, ela faz essa limpeza no nosso coração, ela filtra, ela tira as coisas que não tem que estar no nosso coração. Louvado seja Deus, para quê? Para que a gente viva as bênçãos, para que a gente viva as promessas, para que a adivinhação, o encantamento não tenha poder na nossa vida, mas ela só não vai ter poder na nossa vida se nós vivermos a palavra, crermos na palavra, recebermos a palavra, andar na palavra e praticar a palavra. Te esforça, que o Senhor te ajuda. Ele disse, te esforça que eu te ajudarei. Ele está vendo o teu esforço para largar as drogas. Ele está vendo o teu esforço para largar o adultério. Ele está vendo o teu esforço para largar a mentira. Ele está vendo o teu esforço para largar a inveja, a cobiça. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo o nosso esforço. Ele vê e contempla o nosso coração.
Ele conhece o nosso coração. Tu pode mentir para o teu pai, para tua mulher, para o teu líder, tu pode mentir para mim, mas para Deus tu não adianta que tu não mente. Ele conhece o profundo, o oculto, o escondido dos nossos corações. Bom dia, irmão Fábio, Pai do Senhor. Que Deus abençoe todos que estão chegando. Dá para nós entendermos isso, louvado seja Deus. Então eu sempre digo isso, aonde eu prego, levo a palavra, eu sempre digo isso para os meus filhos: ninguém tem poder de nos amaldiçoar. Se a nossa vida está como o Senhor falou aqui, se o nosso coração não tem maldade, e se nosso coração não tem iniquidade, e através de Jesus Cristo, nós não temos iniquidade, porque Jesus Cristo nos libertou da iniquidade. Louvado seja Deus, da prática do pecado. Hoje nós somos esses arrependidos. Hoje nós somos esses com o Espírito Santo. No momento que você falha, no momento que eu falho, na hora você já se arrepende. Na hora você já dobra os teus joelhos, o teu espírito luta contra a tua carne. Louvado seja Deus, pequei novamente, errei novamente, pensei isso novamente, fiz isso novamente. Na mesma hora, o espírito que é forte, ele leva a carne ao arrependimento. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado seja o Senhor. Então, pois contra Jacó, contra mim, contra você, não vale encantamento. Por que você vive preocupado com feitiçaria, com macumbaria, com oração contra? Ai, estão orando contra mim. Quantas pessoas oram contra mim, gente? Todas as vezes que oram contra mim, o Senhor fala. O Senhor revela, o Senhor mostra. Eu vou para o joelho, Senhor, desfaz toda a oração contra. Porque tu me abençoaste, tu conhece meu coração. Se eu estou desejando mal para as pessoas, se eu estou na iniquidade, e pronto, o mal-estar sai. Quantas vezes estão fazendo feitiçaria para mim e o Senhor mostra, o Senhor revela. Louvado seja Deus, e eu vou para o joelho. Louvado seja Deus, engrandecido, o Senhor desfaz encantamento e feitiçaria. Por quê? Porque a gente tem que viver a palavra, não só falar a palavra, mas viver, praticar a palavra. Porque muitos estão aí com ótimas oratórias, mestre na palavra, mas não praticante da palavra. É muita diferença. Por isso que eu não quero ser mestre. Eu quero ser servo, serva. Eu quero ser praticante da palavra. Eu quero ser essa que vive se arrependendo toda hora. Eu quero ser essa que aprende todos os dias. Porque mestre já não aprende mais. Mestre ensina, né? Mestre acha que ele não aprende mais. Porque ele já acha que sabe. Mas a palavra de Deus se renova. Tem gente que nem estuda mais a Bíblia, porque acha que já sabe. Né? Tem gente que não, eu já sei, eu já fiz a faculdade. Não preciso, eu já fiz a faculdade, já peguei o canhoto. E a palavra de Deus se renova, nos ensina todo dia. Todo dia tem água viva. Todo dia tem água viva. Louvado seja Deus que jorra da fonte. Louvado como o Senhor disse para a samaritana: se beber desta água, não terá sede. Por quê? Porque não vai faltar água, não falta palavra para nós. Louvado seja Deus, agradecido. Não falta palavra para nós. Todos os dias Deus está aqui usando minha vida para você, para mim, com uma palavra nova. Louvado seja Deus, agradecido com a palavra renovada. E a palavra renovada renova nossa fé. A palavra renovada nos santifica, nos purifica, nos lava de todo pecado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é bom e maravilhoso. Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, engrandecido, exaltado seja o Senhor.
E Deus abençoe a todos, e essa foi a palavra. Então você que estava aí preocupado com encantamento, com feitiçaria, com adivinhação, louvado seja Deus, você que estava aí preocupado com essas coisas, sai daqui com essa palavra no teu coração. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, nesse tempo, se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como a leoa, e se exalçará como o leão, e não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse: louvado seja Deus, a Balaque, não te falei eu, dizendo: tudo que o Senhor falar, aqui farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem perecerá aos olhos de Deus que dali mu amaldiçoeis? E então Balaque levou Balaão consigo e ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém, gente? Então essa foi a palavra. Mesmo sendo profeta, ninguém pode revogar a palavra que vem dada por Deus. Amém?